Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Alguém já ouviu falar sobre esse sistema? Bom, eu gostaria de iniciar dizendo para vocês que a função do sistema cardiovascular é de condução, distribuição e remoção das mais diversas substâncias para os tecidos do corpo, através do transporte do sangue. E aí, o que vocês sabem sobre sangue? Já estudaram umas características, alguns elementos sobre o sangue? Vocês se lembram? Bom, através do sangue ocorre o transporte de nutrientes desde os locais de absorção até as células dos diferentes órgãos por várias partes do corpo. E esse transporte é feito então através do sangue e dos seus componentes. A comunicação do nosso organismo é feita através das substâncias que circulam na corrente sanguínea. Que substâncias seriam? O oxigênio, o gás carbônico, os hormônios, os nutrientes, a glicose e a temperatura. Em relação ao sangue, vale considerar que é um líquido que percorre todo o sistema circulatório, cumprindo algumas funções, desde o transporte de substância até a proteção do nosso organismo. Então, o sangue ele é um tecido conjuntivo complexo, constituído de células que se encontram suspensas numa parte líquida que nós denominamos de plasma. E onde o sangue é produzido? Alguém sabe? Veja bem, o nosso sangue ele é produzido na medula óssea, na nossa medula óssea. Então, tá aqui nesse slide, vocês podem ver a foto da medula óssea, né? E aqui ocorre a produção, então, das células que compõem o nosso sangue. Os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas. A medula óssea, galera, também é conhecida como tutano. É um tecido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica os elementos constituintes do nosso sangue, como acabamos de falar. Bom, quais são mesmo esses elementos do sangue? Plasma sanguíneo, os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou de eritrócitos, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e as plaquetas sanguíneas, que também recebem o nome de trombócitos. Aqui nós temos o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, né? Constitui 55% do volume sanguíneo e é composto por 90% de água. Então, é a parte líquida que nós encontramos no sangue. Os outros elementos que nós falamos, como os glóbulos brancos, as plaquetas e as hemácias, são os constituintes sólidos que nós encontramos no sangue. Bom, as hemácias são as células vermelhas do nosso sangue que contêm a hemoglobina, que dá, inclusive, essa cor vermelha para o sangue, e que é responsável pelo transporte dos gases oxigênio e do gás carbônico. Os leucócitos são considerados como se fossem soldados presentes no nosso sangue, porque eles são capazes de migrar para diversas partes do corpo para poder combater as infecções. Então, os leucócitos ou glóbulos brancos, devido ao fato de serem muito elásticos, eles conseguem atravessar as paredes dos capilares sanguíneos através de um processo denominado diapedese. As plaquetas são constituídas essencialmente por proteínas e desempenham um papel muito importante no controle de sangramentos. As plaquetas elas se agrupam e ajudam a fechar a ferida através de um processo que nós chamamos de coagulação. Temos ainda como estruturas presentes no nosso sistema cardiovascular o coração e os vasos sanguíneos, que se organizam em artérias, veias e capilares. O coração, como vocês podem ver nessa foto, é um órgão musculoso, é um órgão oco, situado na caixa torácica entre os nossos pulmões. Sua principal função é bombear o sangue para todo o corpo através dos vasos sanguíneos. Então, como eu disse para vocês, o coração é um músculo cardíaco e é chamado de miocárdio e tem a propriedade de se contrair e relaxar. Durante este trabalho, o coração necessita de receber constantemente oxigênio e nutrientes que chegam até ele através das artérias coronárias, que irrigam todo o músculo cardíaco. O coração mantém circulando pelo corpo cerca de 5 litros de sangue continuamente.
e é capaz de ejetar cerca de 60 ml de sangue a cada batimento. O que acontece com a frequência do coração durante um exercício físico? Não sei se vocês já perceberam, às vezes ao realizar atividade física, como por exemplo nas aulas de educação física, você percebe que seu coração começa a bater um pouco mais rapidamente. Então, o que realmente está acontecendo? Veja bem, o seu corpo precisa de mais energia para a realização de atividade física. Portanto, durante o exercício físico, o coração bate mais rápido para aumentar a distribuição de oxigênio e nutrientes aos tecidos, para que suas células consigam então produzir a quantidade de energia necessária para ser utilizada durante aquela atividade física. Nós temos, além do coração, no sistema cardiovascular, os vasos sanguíneos. Trata-se de um sistema complexo de canais por onde circula o sangue. São do tipo artérias, veias e capilares. As artérias, pessoal, transportam o sangue que sai do coração. Então, elas apresentam paredes musculares mais espessas e geralmente transportam o sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, com exceção a artéria pulmonar e as artérias umbilicais, que também transportam sangue venoso, que é um sangue não oxigenado, ou seja, um sangue que não tem uma grande quantidade de oxigênio. As veias transportam sangue para o coração, apresentam as paredes musculares mais finas do que as artérias e geralmente transportam sangue venoso, sangue não oxigenado, com exceção das veias pulmonares e da veia umbilical, que transportam sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado. Os capilares fazem o transporte de gás e nutrientes entre o sangue e os tecidos. Então, apresentam paredes bem finas, cobertas por uma camada de células chamadas de endotélio, e comunicam todo o sistema venoso e arterial. A pressão arterial, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ah, a pressão está alta, a pressão está baixa. O que é essa pressão arterial? Ela corresponde à pressão exercida pela passagem do sangue na parede dos nossos vasos sanguíneos. Bom, como vocês viram, o sangue pode transportar, né? Oxigênio, pode transportar gás carbônico. Então, eu posso ter um sangue venoso e um sangue arterial, né? Em função disso, eu vou ter dois tipos de circulação, tá? A circulação que nós chamamos de pequena circulação. Nessa circulação, pessoal, o sangue venoso, ou seja, o sangue não oxigenado, que chega ao lado direito do coração, é enviado aos pulmões através da artéria pulmonar. O sangue é oxigenado nos pulmões e retorna ao lado esquerdo do coração através das veias pulmonares. Então, qual é o caminho da pequena circulação? Ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares e átrio esquerdo do coração. Já a grande circulação, o sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado, que chega ao ventrículo esquerdo do coração, é enviado para todas as partes do corpo através da artéria aorta. Então, o sangue fornece oxigênio e nutrientes aos tecidos e retorna ao lado direito do coração pelo sistema venoso e pelas veias cavas. O caminho, então, é ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo, veias cavas e átrio direito do coração. Então, esta é a grande circulação. Bom, assim como qualquer outra parte do nosso organismo, quando nós não cuidamos bem, né, quando nós expomos a fatores externos que possam causar prejuízos, nós podemos desenvolver algumas doenças, né? E aí eu vou falar de algumas doenças específicas do sistema cardiovascular, que é o caso da arteriosclerose. Então, é uma doença que afeta as paredes das artérias, levando ao acúmulo de gordura, né, que nós chamamos de colesterol, podendo obstruir parcial ou totalmente as artérias. Em caso de obstrução, isso pode causar morte de tecido, né, nesses locais. A hipertensão arterial, galera, é o aumento da pressão arterial. Então, com o passar do tempo, pode prejudicar vários órgãos do corpo, como o coração e rins. Pode provocar, inclusive, a falência desses órgãos. Então, vários fatores de risco estão relacionados a essa doença. Bom, quais seriam os fatores de risco, então, para que nós possamos desenvolver doenças do coração? Primeiro deles é o sedentarismo. Então, galera, é muito importante, né, exercer
alguma atividade física, né? Desenvolver alguma atividade física. O sedentarismo não contribui com nada para o nosso organismo. A obesidade, né, também é um fator de risco para as doenças do coração. O tabagismo, ou seja, fumar, também é um fator de risco, pode ocasionar o desenvolvimento de mais doenças do coração. E o estresse, a pessoa que fica o tempo inteirinho estressada, ela acaba acumulando, né, tudo isso no corpo, né, nos órgãos, e os órgãos acabam deixando de funcionar adequadamente. Então, também pode desenvolver alguma doença do coração. Então, galera, sabendo disso, vamos nos cuidar, né? Vamos evitar o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e também controlar, né, o nosso corpo do ponto de vista emocional, diminuir essa carga que o estresse traz, porque tudo isso pode ocasionar doenças que pode complicar, né, causar prejuízos e às vezes até a morte em muitas pessoas. Então, o melhor mesmo é se cuidar. Uma alimentação equilibrada, balanceada, exercícios físicos, né, sempre, e tentar diminuir o estresse e alguns vícios como relacionado ao tabagismo ou ao álcool, que pode sim comprometer o funcionamento dos órgãos do nosso organismo. Ok, galera? Então, a aula sobre o sistema cardiovascular é essa. Espero que vocês tenham entendido, que agora vocês tenham condições de resolver as atividades propostas na nossa apostila.